especial porque eu tenho um convidado mega especial aqui, Lázaro Farias, empresário, empreendedor aqui da Bahia, aqui de nossa cidade. Eu acredito que vai ser muito enriquecedor esse podcast especial de hoje, tá? Muito obrigado pela sua participação, agradeço por sua disponibilidade de topar esse desafio que vai ser o podcast Pode Empreender hoje com Lázaro Farias. Grande Felipe, obrigado de coração, obrigado mesmo. Queria parabenizar pela mega evento, espaço bacana. Vamos fazer essas trocas, vamos aprender juntos, né? Tem tudo aí para a gente fazer um belíssimo podcast. Acredito demais, porque você é um empresário da vida real igual a mim, né? E eu também sou, e eu gosto desse estilo de empreendedor. Que o empresário, né, é um cara mais formal, apesar de você estar todo bonito aí, né? Você é muito mais empreendedor. Empreendedor é aquele cara mais cigano, né? Aquele cara que sobe, que desce, que bota um negócio aqui, vê uma oportunidade ali. E empresário é aquele cara mais formalzinho, né? E tem uma empresa ali, que é o cara que não corre risco, né? Gosta de correr com tudo isso, né? Então acho que a gente tem muito a ver aqui. Eu acredito que vai ser bastante enriquecedor. Mas fala um pouquinho pra gente aí de quem é Lázaro. Se apresenta aqui pro pessoal que não te conhece ainda. Quem é Lázaro, empresário, empreendedor aqui na cidade? Como você bem falou, sou já conquistense de coração, apesar de não ter nascido aqui, né? Morei fora. Sou casado, né, com Tamires, minha linda esposa. Tenho uma filha de 4 anos, Maria, um beijo para vocês. Fui executivo por muito tempo, né, trabalhei em hospital por muito tempo. Esse trabalhar em hospital me deu uma base técnica muito grande para eu chegar nesse propósito de hoje, né? Tudo tem um propósito na vida da gente, né? Então, quando você é preparado tecnicamente, para você vender é muito fácil. A indústria me descobriu, né, na época que eu comecei a fazer alguns trabalhos em paralelo, né, trabalhando mesmo como representante de algumas marcas. Isso me deslumbrou, eu gostei muito dessa parte comercial, larguei a parte executiva, né, apesar de ter me conectado com muita gente, né, fiz muito curso fora do país, fiz curso, eu ia para a Bélgica todo ano, enfim. Rodei a Europa inteira fazendo cursos e ia muito para imersões em São Paulo, voltado para essa parte executiva, né, hospitalar. Bom, e quando eu comecei a trabalhar como vendedor, né, como representante, eu sempre deslumbrei um dia ter algo meu, né, enfim. E surgiu uma oportunidade, antes da pandemia, a gente montou uma distribuidora, né, na qual essa distribuidora desfiz a sociedade e já tinha comprado outra distribuidora que hoje está alocada, né, em Salvador, né, em Lauro de Freitas. Paralelo a isso, foram surgindo algumas demandas, né, como você bem falou, nós somos empreendedores, a gente fica captando necessidades, a partir da necessidade a gente vai fazendo alguns negócios, né. Nós temos hoje uma escola de tênis, né, eu sempre joguei tênis. Nessa associação de tênis nossa, nós temos 24 sócios que jogam tênis. E não tinha uma escola de tênis, porque a escola de tênis ela faz renovar os sócios e traz novos tenistas, desde criança, enfim. Nós abrimos uma escola de tênis, que hoje está alocada aqui no Boa Vista, que é a quadra 8. Nós temos um excelente professor e alguns auxiliares que hoje estão alocados lá, que trabalham com uma performance bem bacana. Então, a gente empreende na área de esporte, precisamos fazer o marketing, né? Toda empresa precisa de marketing, enfim. A gente abriu a Mega On atende o grupo e atende outras empresas fora. É a sua empresa de marketing, né? Que é a nossa empresa de marketing, a Mega On, né? Que está dentro do Grupo Farias. A Mega On hoje atende alguns players, entre eles hoje a BB aqui, e nós temos alguns outros clientes em Salvador e aqui também, enfim. Surgiu a Eleva Medic, que a Eleva Medic é a empresa que faz gestão, né, das contas médicas. Como é que funciona isso? O médico não tem como receber diretamente do Estado. O que a gente faz? A gente abre uma empresa, associa todos os médicos daquele setor, naquela empresa, nós recebemos, fazemos o pagamento dele, fazemos a gestão das escalas deles, a parte contábil e financeira, e ele recebe o dinheiro na conta dele e está tudo certo. Isso
dentro do Estado e podemos fazer também no setor privado, né? Essa empresa vem em uma grande ascensão, né? Como a gente discutiu aqui nos bastidores, a gente tem um trabalho de brand bem forte agora, né? Eleva a Med para um patamar que realmente a gente pensa, né? E tem vários serviços que a gente pode alocar nela, como a gente pode terceirizar, sei lá, uma UTI, a gente pode terceirizar um hospital inteiro, a gente pode levar um grupo de médicos que alguém esteja precisando em uma determinada região inóspita, né? Que tem, às vezes não consegue aquela demanda de médico, enfim. Esse é um grande negócio. Quando a gente comprou a JMJ, que é a distribuidora lá em Salvador, só trabalhávamos com materiais médicos, né? E aí surgiu a Mastermed, que é a nossa empresa de medicamento. A gente comprou a Mastermed, então nós temos 2 empresas em Salvador. Na verdade, em Salvador, em Lauro de Freitas, só ficam os galpões logísticos, né? A gente tem um escritório em Salvador, que é o escritório comercial, onde fica o pessoal de vendas internas. Nós temos vendedores externos. Aqui no interior, nós temos o nosso escritório, que é o escritório maior, que é onde fica a parte contábil, a parte financeira e também a parte comercial, junto com todas as empresas. Ou seja, nós fizemos em um único local, verticalizado, fica aqui no Multiplace, onde estão todas as empresas alocadas ali, né? Paralelo a isso, toda empresa precisa de uma contabilidade. A gente abriu uma contabilidade para atender o grupo e também para atender externamente. E assim foram surgindo algumas demandas e nós vamos pleiteando e abrindo negócios que a gente possa, né, atender o grupo e atender uma população de uma forma em geral, né? Boa. Interessante você estar falando aqui dos seus negócios, de como você colocou esses negócios, né, como foi surgindo. Eu me vi muito do mesmo jeito que você. A gente se vê na necessidade, a gente não quer terceirizar. Aí a gente coloca um negócio e por que não vender esse negócio? Com certeza. Para justamente o negócio pagar o negócio. Então eu me identifiquei muito aí. Agora você trabalha com quantos anos de atividade? Eu me perdi aqui, né? Médico. Hoje nós temos as distribuidoras, né, que é um ramo de negócio. Nós temos a parte de serviço, que aí vem a questão de PJ médica e a contabilidade e a Megaon, que é a parte de marketing. Sim. Nós também temos a Quadra 8, que é a nossa escola de tênis, ou seja, é dividida entre produtos e serviços. A parte de serviço é um pouco dinâmico, né, vários nichos, e a parte de produto, basicamente, são as distribuidoras, né, que são as distribuidoras de medicamento e material. Mais ou menos isso. Boa. Bom, Bom, então você trabalha hoje com 6 ramos de atividade diferentes. Isso. Né? Hoje, atualmente, com quantas unidades espalhadas assim? Vamos falar de pontos, né? O PDV, o ponto Sim. de venda, o ponto de distribuição, né? O centro de distribuição. Você falou que é fora daqui, tem os escritórios. Quantas unidades hoje? Hoje, juntando o grupo, né? O grupo como um todo, nós temos 2 pontos de distribuição, né? De produtos, né? Uhum. 2 CDs. E a parte de serviço, nós temos hoje um escritório que fica aqui em Vitória da Conquista, outro que fica em Salvador, e temos também um escritório dentro da escola de tênis, que é aqui em Vitória da Conquista. Ou seja, se a gente for pensar, né, em centros, basicamente esses 3 centros. Porque as outras empresas, a contabilidade, o marketing, a Eleva Medic, que é a empresa de PJ, ela está alocada dentro do escritório maior que fica aqui, né? Fica tudo, a gente fica todo mundo verticalizado em uma única estrutura. Boa, né? Boa. Você falou aí da área da indústria, né? Como vocês são distribuidores. Eu particularmente nunca tive indústria. Né? Eu sempre fabriquei, que a indústria fabrica, né? Fabriquei algumas peças antigamente, mas foi algo muito pequeno, eu nem considero como indústria. Quais são os desafios, do seu ponto de vista,
hoje de ter uma indústria no nosso país, que a gente sabe que muda a tributação, né, tem as diferenças tributárias. Quais são os grandes desafios hoje da indústria? Assim, eu também nunca tive muita vivência em trabalhar ou ter indústria, mas o que eu vejo, né, a principal dificuldade é realmente a logística no sentido de valor, né? Hoje é muito caro. Eu te dou um exemplo. Hoje a gente compra um determinado produto que vem de Rio Grande do Sul, ela vem de Porto Alegre, uma carreta com 30 mil quilos, a gente paga para Salvador, em média, hoje R$30 mil de frete. Sim. Esse produto ele é embutido no valor. Esse frete é embutido no valor do produto. Para que ele seja onerado e vá para o cliente final. Ou seja, esse produto que seria um custo extremamente baixo, ele se torna muito caro. E aí o cara perde competição. A gente perde competição e a indústria perde competição. Acho que esse é um ponto assim que realmente é tudo muito ainda arcaico, porque é tudo via rodovia, né? Sim. Então é tudo muito caro. Sim. Outro ponto que você citou, a carga tributária, né? É gigante a carga tributária. O que a indústria está fazendo hoje? Vou te falar de medicamento onde eu tenho bastante experiência. Ela está montando CDs em locais onde a carga tributária ela seja favorável para determinada região que ela quer atender. Boa. Vou te falar hoje, Goiânia é um excelente polo para medicamento. A maioria dos estados, além de geograficamente ela ficar muito bem alocada... Sim, é no meio do Brasil. É no meio do Brasil, né? Para lá ou para cá, ou para cima ou para baixo, você está no meio. Ela tem alguns benefícios fiscais lá em Brasília que são fantásticos para medicamento. Outro lugar bacana, Recife, outro lugar, Vitória. Então, o que a indústria faz? E os grandes distribuidores abrem CDs nesses locais. Eu quero vender para o Nordeste, abre em Recife. Boa. É importante o empresário, empreendedor também ter essa visibilidade. Uma vez eu me lembro que eu participei de uns masterminds e a dor do cara era justamente esse. Ele era indústria e o grande concorrente dele, ele não conseguia bater o preço que o cara conseguia. Além da marca do cara ser muito mais reconhecida que a dele, ele mesmo assim, o custo operacional dele era alto e também a carga tributária era alta. E em nenhuma dessas mentorias eu cheguei para ele, né? Ele perguntou para os mentores e tal. E aí ele, como eu estava sendo mentorado ali igual a ele, né, a gente fica escutando. Sim. E aí eu sou um cara que gosta de dar palpite, né? Eu vi a pergunta dele que ele falou, poxa, estou passando por isso, a marca tal, era no ramo de peças, né? A marca tal tá me engolindo, eu não estou tendo preço competitivo igual a ela e tal, e ela é muito mais conhecida do que a minha. E aí os mentores ficaram, qual é a saída? O governo, isso, aquilo. Falei, cara, por que você não pensa em fazer um CD na onde ela está? Aonde é o CD dela? Porque é lá que deve estar uma carga tributária mais baixa. Então, ali deve ser mais estratégico para escoar a mercadoria. Ele, velho, eu nunca pensei aonde ela estaria. Eu sempre imagino uma coisa. Falei, mas você fez um benchmark bacana, você sabe, conhece o concorrente a fundo, porque quanto mais a gente... Eu gosto de concorrência, né? Concorrência nos ensina a trabalhar, fazer o que é certo e fazer também o que não é certo, né? Ensinar o que não funciona. Então, eu dei essa dica para ele aí. Resumo da história, né? Como nós fomos... mentorados era um programa de 1 ano. Sim. Esse Mastermind, isso foi no 2º mês, né? Eu me pedi para dar esse palpite, que eu tinha até liberdade para fazer isso também no nosso grupo. Em 1 ano, ele tinha migrado o CD dele para onde a concorrente dele estava, e lá ele conseguiu a redução de R$150 mil de cargas tributárias. Tem uma coisinha, né? Esse é o grande lance hoje, né? Porque se você se acomodar, né, naquela região que você está, você vai perder muito mercado, você não consegue.
Não consegue. Eu vejo isso muito, muito, muito nesse ramo do nosso negócio. Muito. Eles são muito agressivos nesse sentido. Sim. E agora os grandes distribuidores, eles estão tomando essa direção também. Eles estão tomando essa direção. Eles não abrem CD em cada estado. Eles pegam um ponto principal, onde tem uma carga tributária que você vai brigar de frente e vai e entra mesmo e a coisa acontece. E tem uma coisa interessante nesse ramo de negócio nosso. Estou falando do ramo de negócio porque eu consigo dominar. Eu, como distribuidor, eu posso pegar você lá do sul. Sim. Eu abro um KNAI de operador logístico. Uhum. Você pode jogar dentro da nossa empresa, você traz todos os seus produtos para a nossa empresa, dentro da empresa, fatura por você, fica dentro do estado e a gente consegue fazer uma operação logística fantástica, onde todo mundo ganha com isso. Ótimo, excelente. Então, esse é um dos grandes desafios e também estratégias que muitas empresas atravessam, mas também sabe colocar a cabeça para pensar, é muito importante. Lógico. Eu acredito que é muito importante o empresário, o empreendedor, o investidor também ter esse nível de consciência, né? Então, você já está empreendendo já há quantos anos, né? Como é que você caiu? Você falou que você era representante, né? Eu acho que quando a gente inicia em uma jornada e vai para outra jornada já do outro lado da moeda, a gente enxerga muita coisa, né? Porque o cara, quando é colaborador, só tem um nível de consciência, né? Ele pensa nele, né? Na barriga dele e na meta dele. Com certeza. Quando passa para o outro lado, o negócio pega. Essa fase de transição, como é que foi? Né? Você saiu da representação? Olha só, é uma fase muito difícil, né? Na qual eu até aconselho um monte de gente que me procura, a gente conversa muito sobre isso, porque eu acabei sendo um case de sucesso, mas que a gente pode ajudar as pessoas também. Boa. Né? Teve um ponto que me marcou muito, eu fui para os Estados Unidos fazer um mini intercâmbio de um mês, né? Estudar e tal, nunca tinha ido para os Estados Unidos, e a gente rodou bem lá, estudei inglês, enfim. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu vi, cara, assim, rapaz, me encantei muito com tudo que eu consegui deslumbrar lá, sabe? E falei, cara, o mundo tá aberto, não tem por que eu ficar um executivo de luxo dentro de uma instituição. Só que eu já tinha um planejamento. Eu já estava começando a trabalhar com vendas. Só que aí onde vem a dúvida de todo mundo. Você está numa zona de conforto, eu era solteiro, morava na casa dos meus pais, ganhava relativamente bem, tinha umas 2 ou 3 fontes de renda, porque eu já estava começando a trabalhar com vendas também, né, paralelo. E aí onde vem aquilo, né, você tem um risco de largar tudo e correr. Sim. Correr esse risco. É um risco. Empreender é um risco. Aí que vai dizer qual vai ser o seu caminho. E eu não tive medo em momento algum de fazer isso. Né? Dei alguns passos atrás, mas eu sabia que eu ia chegar. Sabe a primeira coisa que eu fiz quando eu pedi demissão? Sim. Entrei na FGV e fiz uma MBA, pagando... Meu salário recuou para 1/3 e eu pagava, tipo assim, R$ 1.500 por mês. E aí até meu pai falou, você é louco. Eu falei, é uma estratégia. Se eu não tivesse feito aquilo... Está se preparando, né? Estava me preparando. Vislumbrando o futuro. Vislumbrando o futuro. Ali eu me conectei com muitas pessoas, né? Do Brasil inteiro, os professores, enfim. E muitas pessoas daqui da região também. Na qual eu comecei a me projetar nessa parte comercial. E aí foram surgindo as demandas, as necessidades... E eu sempre nessa pegada empreendedora e as coisas foram acontecendo, né, com muita dificuldade. Né? Hoje eu tenho o quê? Mais de 10 anos, né, empreendendo. Né? Porque a partir do momento que você começa a vender, você é um empreendedor. Sim, né? sim. Se você não for empreendedor dentro da empresa de alguém, você não vai ser empreendedor fora dela. Boa, né? Enfim. Né? Então, assim, eu sempre tive essa visão comercial, adoro vender, sou vendedorzaço. Quando eu me vejo, eu estou com os meninos vendendo. Enfim, hoje mesmo fui fazer visita, tem algumas reuniões maiores, né, que o vendedor está com uma certa dificuldade. Como a gente tem uma abertura e está no mercado há muito tempo, eles sabem disso. O vendedor, eu estico o braço, vamos lá. Bora lá, pega na mão do cara e bora fazer bater essa meta. Né? O objetivo tem que ser alcançado. Né? Tem que ser alcançado. Agora, essa transição é muito dolorosa, porque a maioria das pessoas estão na zona de conforto.
Então, assim, você é executivo, ganha bem, enfim. Para você largar tudo aquilo aí, empreender e correr risco, normalmente as pessoas fraquejam e não vão. Leva medo, né? Muito medo. Dá medo. Muito medo. Que direção você vai tomar? O que você vai fazer? Como vai ser daqui para frente? Sim. Né? Que, normalmente você começa a empreender como eu fiz com vendas, você depende de vendas mesmo, de resultados. Se você não tiver resultados, você não tem dinheiro. Boa. Né? E hoje é uma coisa fundamental para quem quer empreender, essa visão mesmo de correr esse risco. Né? Sim. Sair do conforto. Então, a maior dificuldade foi essa. Só que como eu já tinha tudo muito bem idealizado na minha cabeça, eu já conseguia me projetar, eu conseguia me enxergar no futuro, tive muitas dificuldades. Mas a gente vai caminhando, né? Passos lentos, Sim. sempre ao longo prazo, e as coisas vão dando certo. Essa fase inicial, essa fase de transição que gera medo, gera insegurança, porque você está saindo de algo que é sólido para ir para algo que é um sonho, né? Eu acredito que é o sonho da maioria dos brasileiros é empreender e que é um risco. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo. Mas em tudo na vida, né? Se você for casar, por exemplo, pode ser que dá certo, pode ser que não dá. E aí, você vai se arriscar ou não vai? Ou vai recuar? Então, eu acho que o empreendedor tem que ser muito ousado. O cara tem que ser muito ousado. E mais do que isso também, ele tem que acreditar no seu potencial. Quando você teve... Qual foi o insight assim, que você teve? Poxa, você falou que estava lá nos Estados Unidos. Qual foi o insight assim? Poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu quero empreender agora. A principal coisa foi o dinamismo que eu vi nos Estados Unidos de venda, né? Chegava naquelas... eles são uma praça multi, né? Onde você tem vários negócios associados, né? Você tem lojas. E aí, cara, aquilo ali me fez pensar muito em um negócio que eu poderia abrir, que eu já estava começando. Sim. O que seria isso? Eu comecei a trabalhar com vendas em um nicho de negócio no hospital, em que era uma marca muito forte. Então, eu consegui ter uma ascensão dentro dos hospitais, clínicas, enfim, muito rápido, porque essa marca era uma marca muito boa. E aí eu me conectava com os donos, me conectava com os gerentes, com a classe operacional, enfim, de uma forma geral. Ou seja, eu estava dentro do hospital. Aí eu pensei, cara, se eu vendo isso aqui, se eu vendo arroz, por que eu não posso vender café, açúcar, água? E aí o que eu fiz? Eu não tenho condição de abrir uma empresa, nesse momento, com distribuição. Sim. Mas eu peguei várias empresas de vários nichos de negócios dentro da área de saúde e trouxe para a representação. Boa. Nesse momento, eu comecei a dominar várias áreas de vendas dentro do hospital, dentro dessa parte de saúde, na qual iria o quê? Está casando com o meu propósito, que era montar a minha distribuidora no futuro e ter uma oportunidade de estar realmente vivendo essa vida de empresário. Ótimo. Então, surgiu mais ou menos dessa forma. Como eu era muito bem preparado tecnicamente, fica muito fácil vender, né? Bate-papo. Você começa a conversar de bate-papo e... Relacionamento. E eu sempre tive muito uma vertente. Hoje eu estava até conversando com o Bruno, um vendedor nosso, um abraço, um grande vendedor. Bruno tem pouco tempo trabalhando, mas é um cara que é muito bem preparado. Bruno, você presta uma consultoria para o cara. Você não precisa falar da água, você não precisa chegar e falar. Vai chegar um momento que ele vai pedir para você falar da água. Presta uma consultoria para o cara sobre a água. Quais os benefícios, o que ela vai fazer. Depois você vai vender a água, você vai passar o produto, o valor do produto para ele. Boa. Isso aqui é o final, né? Ele não quer isso, ele quer conversar, ele quer bater papo. Outra coisa que eu descobri em venda, sabe o que é? A maioria dos compradores, eles são muito, no dia a dia, são muito atarefados, então eles precisam, são carentes, eles precisam conversar de outras coisas completamente fora, entendeu? Sim. Completamente fora. Hoje mesmo, nessa visita que eu fiz aí, eu costumo investir também em bolsa e tal. O cara é um engenheiro, ele hoje é gestor de um home care grande aqui. Uma máquina, menino novo de uns 20 e poucos anos,
E aí conversamos de tudo, menos de produtos para vender. E no final nós saímos com 3 propostas praticamente fechadas de vendas. Excelente. E aí eu mostrei para ele, e aí Bruno ficou deslumbrado e tal, e ele está começando e vem com essa vertente que é muito importante, né? Muitas vezes os negócios não são fechados dentro de escritórios nem de lojas, mas é sentado numa lanchonete, né? Até mesmo num barzinho, num restaurante. Então, eu já fechei vários negócios que a proposta foi efetuada para mim no escritório, na empresa, mas o negócio em si foi fechado em outro local. E é uma estratégia assim, é um outro ambiente que quando o cliente sente que ele está sendo... As pessoas gostam, né, de comprar, mas não gostam que ninguém te oferece nada. Então, quando me levaram para outro ambiente, né, quando nós fomos para outro ambiente, aí o negócio foi fechado. O cara folgou mais um pouquinho, eu cedi mais um pouquinho, e aí o clima já estava mais, né, de laços ali, mais caloroso e tal, o pessoal já estava se conhecendo, nós já estávamos, e aí o negócio é fechado. Então, ter essa percepção também é muito bom. Como é que foi seu início? Porque todo início é doloroso. O meu início, se eu falar para você aqui que o meu início foi aqui nessa mesma rua que nós estamos fazendo esse podcast, foi muito doloroso, foi muito sofrido, e eu acredito que não existe um início lindo. Eu já cheguei faturando milhões, né? Como hoje as pessoas pensam, né? Que vou colocar um negócio que amanhã ou depois eu tô rico. Né? Então, como é que foi o seu início aí? O meu início com a distribuição foi assim, foi uma necessidade que eu tenho um grande amigo que joga tênis comigo, e no bate-papo ele sempre teve uma distribuidora que vende para farma, né, para farmácia, e eu sempre tive uma vertente hospitalar, e aí, conversando e tal, mas você não vende nada para o hospital? Ele tem distribuidora de medicamento e material. Não vendo nada. Falei, como assim? Não vendo, eu só trabalho a vida inteira com farmácia. Falei, rapaz, por que a gente não monta uma distribuidora? Falei, vamos lá, vamos. E aí montamos uma filial da empresa dele, por quê? Nesse ramo de negócio nosso hospitalar tem muito essa questão de laboratórios, né? Então, assim, vamos dizer que você já é aqui de Vitória da Conquista, tem os principais laboratórios. Se eu for abrir uma distribuidora hoje, eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir os laboratórios, que é o que? Comprar direto, para que você consiga brigar no mercado. Apesar que os laboratórios hoje, a maioria estão entrando direto e a gente está se apertando mais ainda, né? O circo está fechando, cada dia mais. Aí a gente abriu... Daqui um dia eles vão abrir para cliente final. Para cliente final. Na verdade, no meu caso, já é para cliente final, ele já vende para o hospital. A indústria já vende para o hospital. Não, eu estou falando assim, a indústria já vai estar vendendo para o consumidor final mesmo. Em vez de do hospital, o cara vai lá, quero um dipirona aqui, meu amigo. Quanto é que é? 5 centavos. Verdade, é isso mesmo. Então, assim, aí a gente abriu uma filial da empresa dele. Tudo separado, sistema separado, contabilidade, tudo certinho. Início de pandemia, o negócio pegou fogo. Rapaz, o que tinha vendia. Foi um negócio assim, sem noção. Explodiu. Igual você falou. Aí, primeiro mês vendeu 500 mil, segundo mês e chegou um ponto. Eu lembro que a gente estava em um galpão de 600 metros, mudamos para um galpão de 1.000 metros dentro de 7 meses. E com um ano a gente estava faturando 2,5 milhões. Meu Deus. Mas assim, excelente. O momento, a conexão que a gente tinha no Brasil inteiro, eu comprava medicamento no Brasil inteiro e vendia para o Brasil inteiro. Então assim, foi um negócio extraordinário para todo mundo, que estava bem estruturado e aconteceu. Por alguns motivos não deu certo, enfim. Eu comprei essa distribuidora lá em Salvador, de materiais, e depois a de medicamento. Você rompeu, então, a sociedade aqui, a empresa ainda continua? Continua. Mas sem você, sem como eu. Sócio. Aí agora você está carreira solo nessa área. Nessa área. Aí o que eu fiz? Na época eu montei toda a estrutura também, porque ele não tinha know-how nenhum, montei toda a estrutura de treinamento, de tudo. De treinar farmacêutico, a vendedor, toda a estrutura foi montada por a gente. O que acontece? Eu consegui, assim, teoricamente, me capitalizar para trocar o outro negócio. Mas qual a maior dificuldade hoje com as empresas de produtos? Você também vende produtos, sabe disso. É fluxo de caixa. Sim. Qual o meu problema hoje? E o problema da maioria das pessoas nesse ramo de negócio nosso? Você compra com X,
tempo, demora 15 dias para chegar, o boleto já está quase vencendo. Verdade. O primeiro boleto. Para mim ter competição, eu vendo direto para todos os hospitais, todas as clínicas, para todo mundo. Só que tem um nicho de negócio que são as OS, são as empresas que terceirizam os hospitais do estado. Esse nicho de negócio a galerinha atrasa um pouco. Então, você compra, demora 15 dias para chegar, você vai vender, fatura 30, 45, 60, no formato que ele quer, e ele atrasa ainda. Ou seja, a gente sofre muito com essa inadimplência. Então, o fluxo de caixa hoje é um grande problema, né, para o empreendedor. Estou falando da minha área porque Sem a área que realmente o break-even ainda é mais demorado, né? Porque assim, ó, e ele também, do lado de lá, né, na ponta, né? Ele na ponta lá, ele também compra na sua mão, paga o boleto para você que também já está vencendo, a mercadoria está lá na prateleira ainda. Na prateleira, justamente. Ele não vendeu ainda essa... E isso também você entende? É uma cadeia, é um ciclo, né? Se está na prateleira, se ele não vendeu ainda, é porque... se ele não vendeu ainda, ele não tem condições de te pagar. Né? Se ele não recebeu isso daí, ele não recebeu do Estado, não recebeu do cliente final, do convênio. Enfim, do convênio. Então, é muito complicado nós hoje a gente pensar em um formato assim redondo, né? Então, tem que ser adaptável, né? Eu acho que você pensar já nesses gargalos antes de abrir o negócio, aí você vai ter mais assertividade. Com certeza. Né? Você vai ter mais assertividade, porque você passou por um desafio muito grande, porque você entende, né, que também o outro lado da moeda, porque é muito importante o empreendedor não só ver o lado dele. Empreendedor que só vê o lado da empresa e não vê o lado do seu cliente ou do seu potencial cliente, ele não vai para frente. A empresa dele não vai para frente. Por quê? Porque ele só está vendo o umbigo dele. O empreendedor tem que ter olho de águia, né? Eu tenho uma águia tatuada aqui no meu peito, que aqui para mim é o olho de águia. A visão tem que ser de águia, ampla. Porque quando a gente olha para o nosso umbigo somente, não dá certo. Não somente para nós empreendedores, mas também para os nossos clientes internos, que são os nossos colaboradores, e os nossos clientes externos, que são os nossos clientes mesmo. Então, tem que pensar isso daí. Como é que você lidar com esse desafio aí? Como é que foi no início? Você fez o quê? Captou recurso, né? Porque tem muita gente que me fazem esse tipo de pergunta. Eu falei, como é que eu faço? Tem uma grande ideia, né? Que vende, que sabe que vende, que geralmente já tem um embasamento, sabe que vende, já tem uma carteira até de cliente, mas na hora de colocar um negócio, fracassa porque não ajusta todas as pontas. Como é que você fez em relação a essa dificuldade? A primeira coisa que eu fiz foi assim, chamar os parceiros, né, da indústria e falar assim, irmão, eu sei como vende, eu sei onde compra, que é com vocês. Sim. Eu tenho todo o canal, sei como fazer todo esse percurso e consigo performar. Agora eu preciso de vocês. Olho no olho. Boa. Preciso comprar com, 90 dias, direto, e colocar a roda para girar. E assim foi. Boa. A única forma que eu tinha. Isso que é a importância do relacionamento, que é a importância de você sempre ter portas abertas, de você se conectar com o Brasil inteiro, igual a gente hoje tem conexão no Brasil inteiro para compra. Então, o que aconteceu? A indústria, a maioria dela, abraçou a causa, jogou, né, deu para a gente esse prazo e a roda começou a girar. A roda começou a girar e a gente corre dali, corre daqui. Você sabe que um CNPJ novo, mesmo que as empresas já existiam, mas era um faturamento muito baixo. Só para você ter ideia, era tipo assim, faturamento de, 50, 60 mil, hoje a JMJ fatura 1 milhão. Então, a diferença de onde a gente pegou para hoje é muito grande. A escala, né? A escala. Só que o que acontece? Quanto mais esse faturamento é alto, mais fluxo de caixa você vai ter para segurar essa onda. E aí, mais eu precisei dos parceiros. Ótimo. Né? Mais eu precisei dos parceiros para as coisas acontecerem. Só que eles abraçaram a causa e aconteceu. E a gente andou junto e vem andando junto. E o recurso, igual você falou, você pega uma empresa dessa, com pouco tempo, com faturamento baixo,
Se você, a não ser CNPJ novo. novo, a não ser que você tenha, sei lá, muito imóveis, alguma coisa que você queira alocar para você conseguir recurso. Não consegue. Exatamente. Não consegue recurso. E aí o cara sofre mais ainda. Você olha para um lado e para o outro, você está desamparado. Porque os bancos se fecham, você não tem como captar recurso. E do outro lado, você tem esse cenário. E aí onde você tem que ter o quê? Eu tive esse privilégio. Na verdade, a gente construiu, né, essa história junto à indústria, na qual eles abraçaram e a gente conseguiu tocar juntos. Muito bom. Então, é fácil? Não é fácil. Eu tive essa oportunidade junto com essa distribuidora que eu era sócio aqui e a gente conseguiu criar esse relacionamento que ajudou. Ou seja, ali não era meu lugar, ali era a minha projeção, a primeira distribuidora. Então, ali era a minha projeção. Foi de onde tudo nasceu e hoje vem associar ao Grupo Farias e fortalecer cada vez mais o Grupo Farias. E você já pensou, né, como está na sua área, ainda, né, falando de medicamentos, de distribuição, de materiais hospitalares, você já pensou em colocar um PDV mesmo, uma farmácia de bairro, no centro? Você já teve esse insight? Poxa, será que você é um cara empreendedor, né? Então, a gente chega, parece que em um platô, né, que não passa desse platô. Você falou aí de mais de 1 milhão de faturamento, né? Parece que não passa desse platô. O que eu posso fazer para ultrapassar essa barreira? Você já pensou em alguma coisa? Porque o cara tem que ser inquieto. Empreendedor, para mim, que é de sucesso, tem que ser inquieto. Empreendedor que é estável é um empreendedor que está morrendo. Eu gosto de empreendedor que é inquieto, que sempre está, poxa, tá bem, tá tudo bem, estou faturando muito bem, estou aqui, ó, em 1 milhão, batendo 1 milhão, 1 milhão e 200 todos os meses, mas eu quero mais, eu quero não somente pela grana em si, mas pelo propósito do crescimento. Você já pensou nisso? Porque o ramo farmacêutico, eu acho que é um dos mais rentáveis, né? Você sabe disso. É um dos mais rentáveis atualmente no Brasil. Eu vi as margens, né? Eu tenho amigos que têm farmácias, eles me falaram das margens, eu falei, meu amigo, eu vi as margens que né? O pessoal ganha, por isso que está infestado de farmácia desse jeito, né? O grande problema hoje são as grandes redes, né? Sim. Não precisa nem dizer o que é. As grandes redes, eles compram muito bem e distribuem muito bem isso aí dentro do Brasil. Então, assim, hoje, se você for olhar, todos os pequenos estão sendo engolidos. Né? Então, assim, se você abre uma farmácia isolada, você vai sofrer. Né? Você vai sofrer. Hoje, eu vejo um grande empreendedor aqui, me esqueci o nome dele, ele é até de Bom Jesus da Lapa, essas farmácias... Sim, da Ultra. Da Ultra Medical. Ele Ultra Econômica. Econômica, Então, assim... Depois ele paga só o merchan da gente aqui. O que aconteceu? Ele e a esposa. Ele e a esposa. O que aconteceu? Ele foi expandindo, comprou uma distribuidora focada, né, nessa área. Ele era igual você, ele era distribuidor antes, né? Representante. Ele era representante. Abriu a farmácia, o negócio foi andando. Exato. E hoje ele é sócio majoritário de uma grande distribuidora, voltada para a linha farma, né? E hoje as nossas distribuidoras, as duas, são voltadas para a linha hospitalar. Tem uma diferença porque medicamento, por exemplo, é injetável. Né? Os materiais que usam em hospitais normalmente não se vende em farma, né? A não ser gazinha, essas coisas simples, né? Sim. Então, assim, eu não penso em PDV. Apesar que material eu posso vender para pessoa física, não tem problema nenhum. A gente pode vender para pessoa física. Certo. Qual o nosso planejamento agora? Está dentro do nosso planejamento estratégico. Próximo passo, colocar dentro dos marketplaces já existentes. Né? Pegar essa linha de material e jogar lá. Segundo passo, a gente construiu um site, que hoje é um site institucional estático, mas que a gente quer montar aí um marketplace, alguma coisa desse tipo, para ir trabalhando, né? Com um aplicativo regionalmente e crescendo, né? E colocando isso para andar. Só aguçar um pouquinho aqui, né, sua cabeça. Eu acredito que o iFood, ela não inventou a comida. Ela justamente fez o quê? Ela pegou quem é que faz comida aqui da cidade. Bota aqui no meu aplicativo aqui e me paga uma taxinha. Então, só para eu não conheço, né? Não sei se a própria iFood faz, mas eu não conheço um aplicativo para fazer isso aí. Sim. Você quer um medicamento, né? Bota aqui na minha plataforma digital, né?
como é que é o nome? Telemedic, o seu? Como é o nome? A sua empresa de medicamento? Master Remédio. Master Med, bota aqui na minha plataforma, né? Bota aqui e me paga uma taxinha, que aí você vai ganhar do seu, o que você tiver você vende, o que você não tiver, as pessoas, né, vendem por você ali. Então eu acho que é algo para aguçar, é sempre pensar fora da caixa, dentro da nossa caixa, né? Então o próximo passo, os passos que você está seguindo aí é bacana, né? Mas é um mar. É um mar que dá para nadar. Isso, é um mar que dá para nadar e nadar de braçada. Já existe hoje, são os deliveries. Né? O que são deliveries? São distribuidoras para vender para pessoa física. Sim. Né? Existe aí, pode vender tudo de estética, enfim, o que de medicamento que a pessoa precisar. Normalmente trabalha-se com medicamento de alto custo, vamos dizer, o Ozempic, que está extremamente na moda, enfim, tem vários medicamentos aí que podem ser comprados nos deliveries. Ozempic é para emagrecer. Né? Emagrecer. Tá bem na moda aí com os médicos esteticistas, né? Enfim, eles passam bastante, né? O pessoal reduz bastante peso. Então, esse nicho de negócio surgiu para a gente o seguinte: o que a gente raciocinou em relação a medicamento? Só para você ver que negócio interessante. Existem ampolas de medicamento que custam R$50 mil. Como é que eu vou deixar isso no meu estoque? Praticamente inviável. Sim. O que eu fiz? Eu, junto com a nossa equipe, eu peguei os principais distribuidores do Brasil, a maioria deles no eixo Rio-São Paulo, e nós abrimos uma empresa que eu não tinha falado até então, até anotei aqui, a gente tinha falando, que chama Easy. O que ela é? Ela é uma startup de venda de medicamento de alto custo. Eu não tenho um medicamento na prateleira, mas eu tenho um know-how de venda. A gente colocou... Dropship. A gente fechou contrato com essa galera e a gente consegue conectar no Brasil inteiro, principalmente na região Nordeste, que eles não têm acesso. Ontem mesmo, as meninas me falaram, vendemos R$100 mil, 2 medicamentos, acredite. R$100 mil, 2 medicamentos para Maceió. A gente tem um parceiro comercial lá, que a gente paga uma porcentagem para ele. Qual o nome desse medicamento? Sustente? Não, eu tenho até aqui. Eu já trabalhei, não sei se eu falei com você, eu já trabalhei alguns anos atrás em uma farmácia hospitalar, em um hospital aqui da nossa cidade. Que bacana. Foi um curto período, né? Sim. Foi por 2 anos, menos que 2 anos, 1 ano e 8 meses, mas foi uma experiência muito bacana, foi uma experiência muito boa. Né? Mas eu nunca tinha pegado, eu já peguei o medicamento lá que custava R$25 mil, que era para a pessoa, era para sustentar o câncer, para a pessoa não morrer. Tem muito isso hoje. Eu me lembro do nome desse medicamento, Sustente. Eu falava, meu Deus, eu olhava assim, R$25 mil nisso aqui. Né? Então, agora você está me falando... Esse aqui é a Crevos. A Crevos, que também é nessa performance aí. Meu Deus do céu. São R$50 mil. São medicamentos normalmente para tratamento de câncer, como você falou, né? Câncer bem avançado, enfim. Então, assim, a Easy, ela surgiu com essa necessidade, e aí nós fechamos as parcerias também com os deliveries dessas próprias distribuidoras, que tem um nicho de negócio que é muito interessante, que a gente está amadurecendo, de alto custo, que são as judicializações. O médico passa o medicamento e a pessoa não tem como comprar. Aí a pessoa vai, judicializa, o Estado tem que dar, né? Ele tem por obrigação dar. Só que quando o médico prescreve e o juiz dá a canetada, esse cara fica solto, né? O cliente fica solto. O que a gente faz? A gente fecha esse circuito, abraça esse cliente e a gente vende direto para o cliente, porque o Estado deposita na conta de pessoa física e ele presta conta. Então, esse é outro grande nicho de negócio. Ou seja, a Easy, ela surgiu como vamos dizer, uma startup, assim como o iFood, enfim, o Uber, né? Não tem nenhum carro. Sim. A gente também tá nessa vertente, é bem jovem, embrionária, tem 1 ano, mas que está gerando bastante frutos. É um negócio que a gente aposta muito, né? Que é um negócio dentro do negócio em que... É atual, muito atual esse negócio de dropship. Né? Antigamente não podia fazer isso, né? O cliente não esperava. Hoje você compra diretamente do estoque do cliente, com o dinheiro do cliente,
e já a empresa mesmo, a indústria, Fatura direto. já fatura e manda direto para a casa do cliente. Justamente. Você só intermediou. Só intermediou. E ganhou a sua porcentagem. Isso. Então, isso é muito bacana. E eles ainda fazem mais. A gente fecha um contrato, né, de porcentagem coloca operacional. Coloca a sua marca e tudo. Não, e a gente pode, a marca somos nós, né? Sim. Agora a gente pode fazer, sabe o quê? Ainda colocar o valor de venda. Se estiver dentro de uma tabela aceitável. A gente pode colocar o nosso valor de venda e eles nos repassam a diferença. Então, o negócio é muito bom. Boa. O negócio é muito bom. Excelente. Então, hoje você falou aqui a gente está batendo nessa tecla aí de medicamentos, aí, de indústria, né? Mas você tem outros negócios, né? Então, o seu negócio de tênis é aqui na cidade mesmo? Como é que é esse negócio? Surgiu também você falou que gostava de jogar tênis, né? Como é que surgiu? Surgiu também de uma necessidade, né? A gente tem uma associação de tênis que chama ACT, né? Associação Conquistante de Tênis, onde nós somos 30 sócios e não havia uma reciclagem, não tinha professores, né? Dentro da nossa associação. A gente tem uma estrutura com 4 quadras, né? Quiosque, enfim, uma estrutura bem legal ali no Boa Vista, na Gilenilda, e não tinha professores. Eu convidei um professor, montamos o negócio, começamos a girar para atender a demanda dos sócios e aí começamos a atender a demanda externa e esse negócio foi crescendo. Estamos estruturando agora, né, de uma forma mais agressiva, em um bom sentido. Hoje a gente tem aplicativo, a gente tem sistema, o cliente ele pode fazer o check-in dele de casa, a gente faz torneios, que é tudo via aplicativo, ele acompanha ali os resultados. Enfim, a gente está pensando agora para o início do ano, o ano que vem, em cobrir as quadras, porque aqui é muito sazonal, chove muito, daqui a pouco esfria muito. Verdade. Então é um esporte que é muito, como eu diria, é o ar livre, né? Enfim. Então, assim, a Quadra 8 surgiu de uma demanda também, uma necessidade, e serve para mim como um network fantástico, né? Eu convido as pessoas, os amigos, os empresários, levo para lá. A gente joga tênis, que é um esporte onde tem um meio bem interessante. Inclusive, eu quero participar lá também. Quero ir um dia. Nunca joguei tênis. Eu vou um dia lá. Acabou de ganhar um mês sem pagar nada. Obrigado. Vai fazer aula, a partir do momento que vai fazendo aula, daqui a pouco tá jogando com a gente. De frente à minha casa tem uma quadra de tênis. Eu nunca joguei. Nunca joguei. Eu vejo sempre as pessoas lá, tem um professor, né? Eu vejo sempre o pessoal lá treinando. Nunca joguei, né? Mas eu vou lá para me conhecer. É um esporte fantástico, cara. Fantástico. Muita concentração, determinação, foco. Não é fácil, que é bom pra gente. Você tem o mesmo perfil que eu. A gente se desafia, né, diariamente. Sim, então é um esporte que é muito difícil. Então isso é bem legal para o seu perfil. Boa. Recomendo perfeitamente. Vou lá conhecer. E se tratando de desafio, né? Hoje eu quero falar com você aqui sobre algo que também me perguntam muito, mais do que você. Acho que você tem muito mais propriedade para falar do que eu. Do quesito sócio. Quando é que você quis colocar parceiros, colocar sócio? Qual é o tipo de relacionamento? O que você mensura para fazer as sociedades? Fala um pouquinho para a gente aí os desafios de ter sociedade, porque tem aquele ditado popular, né? Quem tem sócio tem patrão, né? Que tem que prestar conta, enfim. Fala um pouquinho para a gente. Eu não vejo dessa forma não, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito. Eu prefiro ser um pedaço do rabo da baleia do que um peixe beta voando por aí. Então, o que eu faço? É uma estratégia que eu vejo os grandes fazendo. Eu pego uma pessoa tecnicamente preparada naquele nicho de negócio, trago como sócio, porque eu poderia chegar para o professor de tênis e colocá-lo como um funcionário. Só que eu ficaria muito vulnerável, a escola ficaria muito vulnerável. Se ele saísse, o negócio acabou. Imagina aí. Por mais que ele tenha 2 auxiliares que agora já estão se formando como professores, mas agora, se eu trago, Bruno, a partir de agora, esse negócio, eu não quero você como funcionário, que ele foi a vida inteira. Você é dono do negócio. Aí o cara vira de cabeça para baixo o negócio. Ele vai se especializar, só vive em São Paulo, não sei aonde. Sim, agora mesmo estava em Maceió. Ou seja,
ele abraça o negócio de uma forma em que o negócio tecnicamente evolui muito, a parte financeira e a parte estratégica eu fico como assumindo isso aí e ele tocando a parte operacional. Como falou ele, o escritório, né? O escritório assume essa parte todinha, né? Financeira, estratégica, e ele faz a parte operacional. Assim foi na empresa de marketing, assim foi na contabilidade e assim está sendo na maioria dos negócios. Nas distribuidoras, eu tenho um sócio em cada distribuidora, que são sócios diferentes. São pessoas que estrategicamente são muito importantes para o business porque eles têm uma ascensão muito grande, né, dentro do Brasil. Boa. Em relação a medicamentos, materiais e a área médica. Então são pessoas que eu não vejo isso como patrão, eu acho que é uma somatória, são pessoas que elas somam muito dentro do negócio e a gente consegue prosperar. Eu creio que quando você tem um sócio que ele não está dentro da estratégia, ou você sai e monta seu negócio, ou ele mesmo vai se eliminar. Porque vai chegar um ponto que ele não vai conseguir. Sim. Dentro de uma da distribuidora aconteceu isso. A gente tinha 3 sócios e quando tinha 500 mil na conta, todo mundo era sócio. Quando precisava aportar, todo mundo recuava. Falei, não tem problema, eu aporto. Só que as cotas começam a vir para mim. Sim. Aí daqui a pouco ele percebeu que ele ia sair devendo, né? Sim. Porque realmente nisso, o negócio não tem mágica, né? Tem que ter dinheiro, você tem que aportar. E assim foi. E essa pessoa, ele simplesmente virou para a gente e falou, poxa, eu não consigo acompanhar o ritmo, é muito acelerado, e é acelerado, e vai ser acelerado, não tem como ser diferente. Sim. E ele pediu para sair, porque senão ele ia sair devendo. Então foi melhor ele pegar aquelas cotas deles, a gente fez um valuation na empresa, chegou no valor real e pagou ele, né? Sim. Do que simplesmente acontecer dele sair e ainda sair devendo. Verdade. Então tem muito isso, né? É importante o cara saber aonde chegar, né? E colocar cada peça no lugar. Você falou que uns fica no operacional, outros ficam em outra parte, mais de gestão. Como é que você faz essa divisão? Porque a gente tem que ter meio que um faro, né? Um olho de águia mesmo, saber, poxa, eu quero alocar esse colaborador aqui porque ele vai performar melhor. Ou esse sócio aqui, ele fazendo essa função que eu não consigo fazer, eu não tenho habilidade mais do que ele para fazer. Então, como é que vocês fazem essa divisão aí entre sociedades? Na verdade, assim, é tudo bem claro, né? Inclusive em contrato, como eu te falei. Normalmente eu pego a contabilidade, eu pego o contador, o cara é expert na área, trago para o negócio, ele tem uma porcentagem e a parte administrativa a gente faz. Eu não, assim, não que eu não saiba nada de contabilidade. Entendo bem, hoje eu já entendo bem. Estou muito longe de ser um expert em contabilidade, mas já entendo bem, né, nesse negócio nosso, até porque se eu não souber, é uma catástrofe, né? O resultado final é muito ruim. Ele faz a parte operacional toda. Agora, como nós somos um grupo, eu creio que seja a mesma coisa de você, eu tenho um só RH, precisou contratar, ele faz essa operação, né? Essa entrevista, solicita, o RH vem e faz toda a parte que deve ser feita, e assim por diante. Eu deixo o cara solto e assim, para fazer a parte operacional mesmo. Tocar a parte contábil, que é aquilo que ele sabe, é a expertise dele. Agora, a gente senta, discute números, a gente senta, faz a projeção, né, da empresa, onde é que a gente quer chegar, quais os próximos passos, quais as tecnologias, quais as modernidades. Hoje na Contato a gente tem um aplicativo fantástico que o empresário hoje de casa, ele senta aqui e já consegue verificar tudo. Ajudou, né? Muito a tecnologia, demais, né? Cara. É um negócio... Antigamente era só papel e planilha. E outra coisa boa que a gente tem um planejamento que a gente consegue escalar isso, sabe como? O cara que tem uma MEI e só emite nota e tal, você pega aí R$200 por mês e bota 1.000 pessoas e não tem trabalho nenhum pra gente, porque o aplicativo faz tudo, ele entra lá, ele tira a nota, ele faz tudo pelo aplicativo. É bem legal, bem interessante. Hoje essas plataformas digital veio para facilitar a vida da gente e em outros momentos também veio para quebrar.
Porque muita empresa quebrou por causa de um aplicativo. É o caso Empresa da contabilidade. Física. É o caso da contabilidade, que a gente estava falando. Hoje, a maioria das contabilidades são contabilidades atrasadas, são contabilidades que elas trabalham para o governo. Ela chega, acha que todo dia 19, dia 18 vai te mandar a tributação, vai te mandar a folha e tá bom, esquece isso. A gente precisa, nós empreendedores, nós empresários, nós precisamos do cara aqui na mesa discutindo com a gente estratégia. Felipe, ó, para redução. Cara, essa carga tributária que você tem com o seu CD aqui, você tem várias lojas no Brasil inteiro, é melhor você alocar um CD lá em tal cidade, porque a carga tributária é assim, você vai diminuir isso, é isso que a gente precisa. Sim. Verdade. Entendeu? Então, aí o cara fica lá atrás da mesa. Se sobressai aquela que se propõe a entregar algo diferente. Empresa que entrega a mesma coisa do que a concorrência, ela não tem um nível mais alto do que a concorrência. Porque ela está entregando a mesma coisa, não tem diferenciação. Então, se a empresa tiver isso em mente, o que o meu cliente está precisando? O foco não tem que ser na empresa, no negócio, na gente. O foco tem que ser no cliente, na necessidade do cliente. Então, quando a gente fala assim, você está citando contabilidade, quando a gente fala de qualquer ramo, tem que ser focado no cliente, que aí você vai sobressair, você vai ter um resultado exponencial muito elevado, você vai se destacar mediante a concorrência, você vai engolir a concorrência. Então, em todos os ramos, né? Então, pensando em diferenciação, qual é a diferenciação que você hoje colocou no seu negócio? Porque nas minhas tem vários tipos de diferenciação. Qual é a diferenciação hoje de comprar na sua empresa do que comprar na concorrência? Isso é para aguçar a gente a pensar mesmo, né? Por isso que eu também gosto de concorrência, que ela nos ensina, nos faz pensar. Então, qual é a diferenciação hoje dos seus negócios? Qual produto, serviço diferente que a sua empresa entrega que o seu concorrente não consegue entregar? Como é que você formulou isso? Hoje todos esses negócios nossos, principalmente a parte de distribuição, a metodologia é muito arcaica ainda de venda, né? É aquela necessidade, o cara manda a cotação, você faz a cotação, normalmente o vendedor externo ou interno entra em contato, tenta fechar alguns negócios ali, enfim. O que a gente está pensando? Abrir algumas vertentes como essa dos marketplaces. Outra coisa, os medicamentos, a parte de delivery, igual eu falei, e as empresas de serviços é o quê? É a gente trazer o máximo de tecnologia para dentro das empresas de serviço, para que essa experiência do cliente ela seja completamente diferente do tradicional, como a gente acabou de discutir na contabilidade. Sim. Como a gente está evoluindo também na academia de tênis. Né? O cara de casa, ele tem um aplicativo, ele sabe a quadra que ele vai entrar, o horário que ele vai entrar, como vai ser. Ou seja, ele consegue fazer um check-in ali, ele consegue verificar lá quais são os próximos torneios internos e externos. Boa. Enfim, a gente tenta trazer essa tecnologia para que a experiência do cliente ela seja completamente fora do tradicional, né? Do que a gente vê hoje na maioria das empresas. Mas como são nichos diferentes, então a gente está buscando, né, em cada nicho trazer essa parte tecnológica para que a gente consiga converter isso em venda. Materiais, se você observar, ó para você ver que negócio que tem na mão para a gente desbravar. Você chega aqui num prédio desse, da área médica ali no, sei lá, o Candeias Medical, sim. Você tem ali, sei lá, 200 clientes. Esse cliente, a secretária que faz compra, ela não quer ter trabalho nenhum. E tem razão. Sim. Ela compra tudo lá, tudo num lugar só. Ela quer comprar o copo descartável, quer comprar a luva, a máscara, tudo que aquele ambiente precisa, produto de higienização e tal. Então, a gente está criando isso dentro da empresa para que a gente consiga atender com maestria esse nicho de negócio. Porque ali, 200 clientes. Não tem volume? Não tem volume. São 200 clientes. Cada cliente comprando R$1.000, são R$200 mil de faturamento. Então, tem vários nichos de negócio. Quer ver outro? A parte de veterinária, que é bem esquecida, num bom sentido.
sabe? Cresceu muito nos últimos tempos. Muito mesmo. Antigamente era só veterinária, né? Hoje é pet shop. Pet shops. Pet shop cresceu demais, ainda mais na pandemia, né? Que todo mundo se isolou e aí o mercado pet foi o que mais cresceu. É verdade. Mais que o seu. Não, Mais que o de medicamento, o mercado pet cresceu muito na pandemia. Então, a gente já falou muito de negócio. Vamos falar um pouquinho agora de mentalidade. Que a mentalidade de um empresário tem que ser muito forte. A mentalidade de um empreendedor tem que ser muito forte e tem que ser muito criativa. Então, se tratando de mentalidade, qual foi hoje você se considera um cara mais estratégico ou um cara mais operacional? Porque eu acredito muito que um empresário, um empreendedor, ele tem que jogar nos dois lados, né? Tem que saber os dois lados do campo. Então, hoje você pensa mais estrategicamente no seu negócio, você é a cabeça pensante, ou você é o cara da mão na massa? Como é que você se posiciona, né? Qual é a mentalidade que você tem? Hoje eu estou assim, em uma fase de transição, né? Que eu acho que é uma fase bem interessante para o empreendedor, né? Entre um e o outro. Estou aqui segurando no operacional, criando o time, formando o time e voltado para o estratégico. Porque como a gente tem toda essa bagagem, né, operacional, então fica muito fácil montar, né, os times, trazer ideias, formar, né, equipes, montar uma cultura forte, né? E o estratégico, a gente, como empreendedor, não tem como a gente não estar no estratégico, porque senão a empresa vai parar. Foi o que você falou, né? Ou Sim. você está crescendo ou você está morrendo. Ou seja, ou a gente está pensando em crescer, em desenvolver, ou a empresa está morrendo. Então, eu estou nessa fase de transição, até porque tudo é muito novo, né? Nessa nova estrutura de grupo, tudo é muito jovem, né? Aconteceu tudo muito rápido e Sim. A gente está se estruturando. Só para você ter ideia, essa sede nova nossa tem, sei lá, 6 meses. Eu tinha várias salas lá no Multiplace mesmo, e aí agrupamos agora. A sede de Salvador já tem 1 ano, então é tudo muito jovem, né? Tudo muito... E eu não posso deixar operacional, eu creio que a operacional, como a gente está discutindo aqui... É o que roda, né? É o que roda, eu sou vendedor, adoro vender. Ótimo. Né? E estou ali do lado dos meninos, estou aqui tocando e nessa fase de transição para o estratégico, né? Mas é tudo muito embrionário, vamos dizer assim, né? Ótimo, ótimo. Então, eu acredito muito que o empresário tem que saber o ponto certo de sair do operacional para sair para o estratégico. Não pode fugir. Não pode fugir. Porque quando ele sai do operacional, o operacional capenga. Então, se ele tiver um operacional redondo, que roda certinho, aí sim, ele tem que sair para o estratégico. Para o operacional crescer mais, a empresa crescer mais. Entende? Então, eu aqui na minha empresa, nós dividimos em níveis, né? Estratégico, o tático e o operacional. Eu estou cá em cima já hoje, mas eu já tive cá embaixo. Hoje eu estou no estratégico, né? Mas eu já tive no tático, eu já tive no operacional, né? Então, o empresário tem que saber jogar em todas as pontas. Por que eu falo isso? Porque, se ele não souber, ele não vai saber os indicativos, ele vai ficar focado só na estratégia, mas e aí, para rodar, né? Para rodar essa estratégia, está sendo muito boa e a execução. Eu sei ensinar o pessoal a fazer, eu estou acompanhando, né, como é o melhor formato de ser feito. Então, é muito interessante o cara sair um pouco do operacional, enxergar a empresa mais de cima. Opa, pera lá, o que está acontecendo? Mas não perdendo, né, tração, não perdendo a qualidade, não perdendo também o nível da empresa de ascensão. Então, o cara tem que pensar isso daí. Com certeza. Esse é o ponto de vista em relação a isso. Que você é um cara que tem vários negócios, que joga nos dois lados. Você falou de venda, né? Nesse instante, vamos falar um pouquinho de venda, que eu não posso deixar de falar de venda aqui, que é um assunto que eu amo, Sim. que eu acredito demais, que qualquer negócio hoje só sobrevive com a venda, né? Qualquer negócio, todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Aquele que não vende um produto ou um serviço, vende a hora.
né? Então, Com todo certeza. mundo é vendedor, vende seu tempo, vende alguma coisa, né? Então, fala um pouquinho aí para a gente, voltando à parte estratégica e operacional. Qual é o ponto certo? Qual é o ponto certo que, no seu ponto de vista, do cara sair do operacional para o estratégico? Qual é o ponto certo? Você falou uma coisa fantástica aí, que eu creio que o amadurecimento, né? Você tem que ter um amadurecimento, uma cultura muito forte dentro da empresa para que você consiga perceber que naquele time a parte operacional ela consegue sobreviver sem a sua, vamos dizer assim, não com a sua presença, mas sem a sua influência, vamos dizer assim. Sim. Você tem aí, sei lá, os N1s, né, de cada setor que consiga rodar isso aí harmonicamente para que você vá para o próximo nível, né? Para que você vá para o próximo nível. Eu creio que uma cultura muito forte ajuda demais, né? Uma cultura muito forte, pessoas estratégicas, né? A gente, sem pessoas, a gente não vai conseguir, né, elevar a empresa, nem muito menos você sair do operacional, né? Você vai continuar como uma empresa ou então você vai ser um funcionário da sua própria empresa, né? Você vai abrir a empresa, vai fechar a empresa, você vai fazer pagamento, Verdade. porque você não confia em ninguém, você não tem desse pessoas ciclo, né, preparadas, enfim. É um ciclo que é assim, um ciclo mesmo muito ruim, né? Mas existem empresários que vivem assim, gostam disso e provavelmente vão morrer assim, né? Eu chamo esse cara de Claudião. Claudião da barriga do balcão, que você passa todo dia lá, ele tá ainda no mesmo lugar. Não cresce, não evolui, a empresa dele tá do mesmo jeito, né? Então, o empresário tem que tem esse negócio de não confiar. O cara quer soltar a operação, mas não solta, quer confiar, mas não confia, né? Então tem que dar autonomia para o time, para ele também ter liberdade, né? De viver, de o negócio dele crescer. E pior que isso, eu acho que você vai concordar comigo. O que vai acontecer? Esse cara vai ficando velho. Ele não tem mais aquela força. E a empresa dele vai caindo, e muito pior que isso, normalmente ele não forma sucessores. Verdade. Ele forma herdeiros. E aí o negócio tende a fechar. Eu conheço vários, inclusive fiquei coração partido, uma grande distribuidora de Salvador, gigante, cara. Faturava 20 milhões por mês, já chegou a faturar. E recebi uma ligação semana passada, cara, oferecendo os computadores, prateleira para vender. Meu Deus do céu. Porque os dois donos morreram. É triste. Triste. É triste. Muito triste, cara. Muito triste mesmo. O cara não formar sucessores, pode ser familiar, pode ser também, né, pessoas da própria empresa, se não tem filho, se não tem marido, né, não tem esposa, enfim, que seja um excelente colaborador que vai tocar um negócio para a família. Lógico. Né? Mas o negócio não pode morrer. Não pode. Então, formar sucessores é muito melhor do que formar herdeiros. Porque o cara, quando herda, ele não tem o tato do negócio, acontece a morte. A morte lenta. A morte lenta. A morte lenta, vai morrendo. E normalmente você pode prestar atenção, é esse perfil de centralizador. Centralizador, que quer tudo para ele, que acha que ele é o bom em tudo e que ninguém faz igual a ele. Eita, eu já vi muitos, e estão do mesmo jeito, estagnados. Não cresce, não evolui, a empresa dele é do mesmo jeito, tem aquele faturamentinho ali, até tem um resultado bacana, mas não tem um crescimento. Que se vier uma grande empresa para concorrer com ele não sabe o que fazer. É verdade. Entende? Não se capacitou, não se especializou, não formou ninguém, centralizador. Poxa, é muito complicado, né? O empreendedor tem que ter um destravar na mente. O empresário tem que ser aquele cara que pensa fora da caixa, dentro da caixa dele. O que eu posso fazer para o meu negócio ser melhor do que ontem? O que eu tenho que fazer para entregar? Eu sou um cara buscador. Busco para os meus negócios sempre, todos os dias, algo diferente e novo. Eu costumo dizer que eu crio e a concorrência sempre copia. Enquanto eu estiver criando e a concorrência estiver copiando, eu estou no caminho certo. Mas se eu estiver copiando o que a concorrência está fazendo, aí eu estou errado. Então,
o empresário de sucesso que eu conheço sempre são caras criadores, buscadores, que sempre tem essa visão de futuro, o que pode acontecer, qual é o caminho que eu vou seguir, qual é a estratégia, qual é a melhor estratégia, né? Então, eu acredito muito eu acho que você também deve partilhar do mesmo pensamento que eu, que o cara, para ter um resultado, né? Que a gente trabalha com resultado. Sim, lógico. Não trabalhamos com esforço. Eu costumo falar, eu não gosto de trabalhar com esforço. Ninguém valoriza o esforço. Ah, é lindo correr a maratona toda, mas chegou em último. Que resultado? Tem relevância? Correr a maratona toda, chegou em primeiro. Acabou. A diferença de um para o outro. Os dois tiveram um esforço, né? Mas resultados diferentes. Então, as pessoas respeitam o resultado que a gente entrega, tanto para os colaboradores internos, quanto para a sociedade, quanto para os clientes, né? Então, falamos aqui hoje de várias coisas. Agora eu quero fechar com você falando um pouco de venda, né, meu amigo? Você que é um cara que veio da venda, eu também vim da venda. Eu amo vender. Então, eu acredito que é a venda que salva qualquer tipo de negócio. Vamos falar um pouquinho da venda, qual é a dinâmica da venda, se você tem a venda na veia, porque eu costumo falar que eu sou louco por venda. Sou louco por venda, eu respiro venda dentro do meu negócio, todos os dias. Nós estamos agora até fazendo uma reestruturação mesmo interna, para até dentro do nosso back-office, do nosso staff, ter remuneração relativa à venda. Entende? Nós somos tão doidos por venda que a gente está buscando isso aqui. O pessoal que é custo operacional aqui, que não está na parte comercial, também a gente está pensando já estamos nesse nível aqui. Então, de fazer essa distribuição mesmo da renda, que é bom para todo mundo vai falar a mesma língua. Como é que você pensa isso daí? Como é que é a venda da sua empresa? Como é que é a cultura, né? Vem muito da cultura. A cultura da nossa empresa é venda. Se for a primeira coisa, qual é a, né? Missão, visão, valores, qual é a cultura? É venda. Com certeza. É venda. Né? Isso tem que estar na veia, né? A venda tem que ser o rapaz da portaria, a moça da higienização, enfim. Todos têm que ser vendedores, né? Sim. A empresa, ela ou ela vende ou ela morre. E acabou. É simples assim. Simples assim. E a gente é o seguinte: o sonho do vendedor é que vai fazer a nossa empresa evoluir. Então, esse vendedor ele tem que ser muito bem preparado, né? Quem está na linha de frente tem que ser muito bem preparado. Você tem que criar estratégias para que ele possa decolar, porque tem muito empresário também que acha que vender é simplesmente pegar produto e botar alguém na frente de um telefone ou botar alguém na rua para vender. Sem estratégia, sem modelo de negócio, né, sem bons produtos, sem boas negociações, sem boas promoções, sem bons lançamentos, enfim, né? Sim. Então, assim, existe tudo isso aí por trás de uma boa venda. Agora, o principal pulo do gato que eu vejo, que é uma construção lenta, que eu converso sempre com os meninos e é algo que você vai adquirindo com o tempo, é você passar a ter um grau de intimidade com seus compradores, né? Com seu cliente do outro lado. Boa. E a partir do momento que você tem isso, você abre várias vertentes e várias portas. Boa. Então, assim, a gente hoje não tem grandes dificuldades em venda. Lógico que estamos muito longe da excelência, muito longe dos números que a gente pensa, porque eu venho de uma trajetória de vendas, eu venho de uma trajetória de relacionamento de muito tempo, entregando, porque não adianta eu ter 10 anos no mercado e não entregar aquilo que... Tem que entregar. Né? Tem que entregar. Com uma performance bacana, ou seja, o cliente passa a confiar em você, então, como eu brinquei, você vende copo, você vai vender água, você vai vender o que você quiser dentro das instituições. Então, eu creio que essa associação de um bom relacionamento, você cria intimidade, essa pessoa passa a ser um grande parceiro, que eu costumo chamar de um cliente amigo, nem mais como um cliente de uma forma geral. Então, boa. Você consegue performar, porque você vai sentar na mesa, o cara vai abrir os números para você. Boa. Por que não? Ele precisa comprar melhor. O gestor dele vira para ele e fala assim: meu amigo, a partir de agora eu quero 10% de redução do valor de compra. Verdade. E se ele chegar para mim
e abrir os números e eu conseguir melhorar isso para ele. Não é bem melhor do que ele abrir uma concorrência com várias pessoas, Verdade. que ele não tem intimidade, que muitas vezes não entrega, ou ele compra lá no sul, demora 20 dias para entregar aqui. Verdade. Né? Então eu creio que esse relacionamento faz com que você vire a chave, só que isso a longo prazo. Eu sou vendedor, adoro vender, quando me vejo eu estou vendendo, adoro, vira e mexe, eu vou nos principais clientes, as principais reuniões, quero estar, né? Até para conduzir, como eu falei que é tudo muito embrionário e em crescimento, e que os meninos entendam como é que é a condução, né? Vou para Salvador, marco a reunião, viro para a gerente de Salvador, falo, Tereza, um abraço, Tereza, gente de primeira qualidade, tem uma experiência gigante na área, a gente conseguiu esse tesouro aí, que é outra coisa que é muito difícil. E eu falo, Tereza, eu estou indo para Salvador. Faz propaganda demais não, senão eu vou roubar. E realmente é um tesouro, responsável, madura, todas as características boas ela tem. E aí normalmente eu vou a Salvador uma vez por mês, passo lá 3, 4 dias e falo, ó, um dia pode marcar visita aí que eu vou com você rodar. É bom trabalhar com gente boa, né? Isso é bom demais. É bom, é entusiasmo. Você falou algo aí importante. Na hora da compra, eu acredito muito, e você que está me assistindo aí, você vai entender. O sucesso de uma grande venda, de um grande resultado, antes de qualquer coisa, está na compra. Se você fizer uma excelente compra, você vai ter condições de fazer uma excelente venda. Sabe por quê? Por que você vai fazer uma excelente venda? Porque você negociou, você brigou pelo cliente, você buscou a melhor condição que vai viabilizar a sua venda. Então, muitos empresários não pensam nisso. Compram, quero comprar ali meio que de qualquer jeito, busco qualidade mediana com preço mediano e quero vender a qualquer preço, a qualquer custo, eu quero que o cliente aceite isso. Então, quando a gente busca de verdade lutar pelo nosso cliente, buscar o menor preço no nosso fornecedor, né, para quem vende produto, que o sucesso está na compra. O empresário tem que pensar isso. O sucesso da minha venda vai estar na compra. Se eu compro bem, eu vendo bem. Então, por que eu vou comprar de qualquer jeito? Por que eu vou comprar qualquer produto? Então, a segunda dica é: vende o que vende. É simples assim. Verdade. Quando a gente vende o que vende, é inevitável o resultado não vir. Verdade. Não tem jeito. Fazendo uma excelente compra, comprando o que vende, meu amigo, sua empresa não tem erro. É simples assim. É igual a gente falou: ou você vende ou você morre. É simples assim. Tem muito empresário que o que ele pensa? Ele não faz uma estatística de curva de venda, tipo assim, você pega seu produto, curva A, curva B, curva C. Sim. Ele quer, o hospital ele compra, sei lá, 2.000 produtos, eu quero ter tudo. E acaba que você não compra bem, principalmente você precisa de um fluxo de caixa bacana, você não fideliza do lado de lá seu fornecedor, que isso é bem importante. Sim. Ou seja, não que você vai vender só uma marca de copo, mas você vai ter, sei lá, uma, no máximo 2, para que você consiga colocar volume e negociar para baixo. Dá opção para o cliente. E aí você chega aqui para comprar uma caixa de copo é X, agora se for comprar uma carreta de copo é menos Y. Então, eu gosto muito dessa performance, assim, de não ter diversificar muito os fornecedores, justamente para você ter poder de barganha. É você escolher as principais marcas, colocar volume no cara e chamar para negócio. Em vez de comprar uma caixa de copo, você vai comprar uma carreta de copo. Boa. Aí o cenário muda. Boa, verdade. Né? Aí o sucesso da venda também muda. E o copo é o quê? É um produto que tem rotatividade, que todo mundo compra. Ótimo. Excelente. Tem erro nisso aí? Não tem erro. Não tem. Eu pego aqui hoje, nós temos, vou citar um exemplo aqui, sei lá, gazinha, que vende muito, o hospital consome muito, o hospital consome 20 mil, 30 mil mês, gazinhas. Aí você chega e vai comprar. Aí você fala, se eu vou comprar 5 mil, 10 mil gazinhas, não, tem que comprar 100 mil. Chama, negocia, volta para baixo, você tem poder de barganha. Boa. E você consegue vender. Então, é fantástico o que você falou, né? A venda começa na compra.
tem que comprar bem, você tem que ter estatística, você tem que ter uma gestão de estoque, porque isso aqui pode impactar diretamente seu fluxo de caixa. E tem gente que compra no olho, né? Bate o olho na prateleira e sai comprando igual um maluco. Verdade. Né? Ou seja, normalmente a gente trabalha com... A gente tem um estoque mínimo, né? Que é o giro dos últimos 3, 4 ou 6 meses. A gente faz uma estatística dessa e a gente deixa uma folga para não ser pego de surpresa. Sim. Precisamos trabalhar assim. Por quê? Isso é o estoque do mês, né? A gente pega a estatística. Por que fluxo de caixa? Se eu deixar minhas prateleiras lotadas, né, se eu alugar um galpão de, sei lá, 2, 3 mil metros quadrados, com estoque gigante, isso aí vai impactar diretamente no que a gente está falando. E você não consegue sobreviver. E muitas vezes você compra a um valor e pode ser que baixe. Nosso mercado é muito quente. Né? Não é estático, é muito quente. Eu acredito assim, ó, tem muita empresa ainda, né, que tem compra programada trimestral. Eu acho que depende do volume, né, o volume de venda, depende do volume também que ele dá oportunidade, né, mas eu não gosto desse negócio. O mercado muda. Amanhã ou depois o pessoal lança uma tecnologia que para de consumir a gás. É verdade. Lança uma atadura que, né, que faz o curativo regenerar melhor a pele. Sim, sim. Né? Com certeza. Então, se lançar, a gás morreu. Morreu. Então, outra coisa, sabe o quê? Medicamento. Vou te explicar medicamento como é. Então lança 2 anos. Vai para a quarentena, depois vai para o estoque de venda. Quando a gente compra, que chega para a gente, está com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Abaixo de 1 ano, a maioria dos hospitais não querem aceitar. Meu Deus, faz estoque, não sabe, né? Faz estoque que eu quero ver. Vai fazer como? Não tem como. Aí é outra mágica, por isso que muita gente não trabalha com medicamento. Então é outra lógica, né, de giro. Então você tem que trabalhar com o que gira, com o que corre, com o que realmente retorna, para você sobreviver. Né? Materiais é mais tranquilo, porque tem materiais que até 5 anos, né, de validade. Então a gente tem uma validade bem mais alta, então é mais tranquilo trabalhar. Só que foi isso que você falou, lança curativo. Toda hora lançando tecnologia nova. Toda hora. Sim. Então, tem tecnologias hoje, o cara bota um aspiradorzinho desse tamanho no bolso, ele conecta aqui a ferida e fica puxando secreção. Imagina aí. Todo dia muda isso. Então aí o cara faz um estoque grande, muda. E outra coisa, preço. Né? Tem muita coisa ainda que é importada, muita coisa que não produz no Brasil, né? Muita tecnologia boa que não produz no Brasil. Agora mesmo eu iria para a Alemanha, né? Esse ano não vou, mas ano que vem com certeza irei. É a maior feira, é a feira mundial, lá em Düsseldorf, na Alemanha, e que tem toda e qualquer tecnologia e negócio. Na China também tem uma gigante, né? Que se pode importar, enfim, isso é um passo que a gente pretende dar aí no futuro. Teve até feira lá na China, lá tem uns amigos meus que estavam lá na China, numa grande feira. Sim, lá. Uma grande feira, se não me engano, semana passada. Semana passada. E mês que vem tem essa da Alemanha, né? As principais tecnologias estão alocadas na Europa, enfim. Onde você consegue muitos negócios, consegue importar, né? Enfim. E esse é um pensamento nosso agora a longo prazo, né? A questão de importação. Existe algum tema que você queria compartilhar conosco aqui, que você acha relevante, que nós não falamos até agora? Você falou, Felipe, nós falamos de tudo, falamos já de indústria, falamos de sociedade, falamos agora um pouquinho de venda, né? Falando de estratégia. Tem algum tema que você acha importante para um empreendedor que está assistindo hoje esse podcast, a gente trazer aqui na mesa? Eu tenho um tema que eu gosto muito, que é saúde, né? Boa. Assim, quando a gente é muito jovem, a gente pensa de uma forma, a gente vai amadurecendo. Eu, logo que me casei, tive filho, eu pensava assim, qual a sua prioridade? É Maria, Tamires, minha família. E a gente tem que pensar ao contrário. A gente tem que pensar que a minha prioridade em saúde tem que ser Lázaro. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar muito bem. Eu tenho que estar muito bem mentalmente, eu tenho que estar muito bem com as minhas emoções, eu tenho que estar muito bem de saúde para que eu possa cuidar delas, para que eu possa cuidar dos negócios, para que eu possa cuidar dos colaboradores e assim vai, e todas as pessoas que estão.
Tem muita gente que pensa ao contrário, tem muita gente muito acomodada, né? Eu me desafio, agora estou me desafiando a pedalar, estou adorando, é uma loucura. Só que eu não tenho medo, já comecei a pedalar com uma galera pesada, e terça-feira passada foi a pior experiência da minha vida, porque os caras, eles não esquentam, eles já andam em alta performance, e eu vou andar com os caras, eu vou andar e acabou, ponto, acabou. Tem muito amigo lá, eu falei, vocês vão ter que me esperar, mas que eu vou acompanhar vocês, eu vou. Então, assim, eu sou muito voltado para isso. Nem que seja rebocado, mas eu tô com vocês. Mas eu tô com vocês, né? Então, foi subindo serra, você sobe serra, não acaba mais e nós estamos lá. Mas é fantástico e é um esporte que eu tô gostando muito porque não atrapalha a família. Você acorda, eu acordo 10 para 5 da manhã, vou pedalar, eu ao domingo volto, tá todo mundo dormindo ainda. Então, a nossa programação tá mantida, não tem estresse, enfim. Então, assim, a saúde é muito importante. Você que é empreendedor, cara, pense na sua saúde, na sua alimentação, porque sem isso você não vai conseguir performar. Pode ter certeza, não vai. Você entra num ciclo vicioso e você vai engordar, enfim. Então, assim, se cuide da sua família, depois do seu trabalho. A sua família é muito importante. Eu agradeço muito a minha esposa. Depois dela, eu virei a página da minha vida. Eu virei a página da nossa vida, da nossa história. Sem ela, provavelmente não estaria acontecendo isso. Mudei muito meus hábitos. Enfim, sou uma pessoa hoje muito distante da perfeição, mas sou uma pessoa muito melhor do que eu era. Né? Então, assim, a família, ela complementa muito a nossa vida. E depois vem o trabalho, né? Paralelo a isso, e digo até antes da saúde, a parte espiritual. Eu vim melhorando muito de uns 4 anos para cá. Né, me conectando muito, eu sei que cada um tem uma religião, enfim, me conectando muito espiritualmente, isso está melhorando muito. Você foi com a imersão que eu tinha programado para ir, mas acabou não dando certo, agora do Thiago Brunet, né? Pô, sim, bacana demais, sou fãzaço, escuto todos os dias, cara assim que me ajudou muito na minha jornada e me ajuda demais. Então, assim, se eu pudesse falar, esses 4 temas são muito importantes, se apegue a isso. Se apega ao seu espiritual, né? Melhore, cuide de sua família e a sua saúde tem que estar em dias para que tudo ande perfeitamente como a gente pensa. Excelente. O nível de estresse do empresário é muito alto. Muito alto. Se ele não tomar conta do CPF dele, da pessoa dele, não vai ter um CNPJ forte. Nunca. Não vai ter. E cuidar da saúde é essencial. Eu acho que foi muito assertivo você falar isso aqui no nosso final, né? Suas considerações finais aqui para o nosso público, vai falando para a gente aí, você que é Lázaro Farias, empresário em série, empreendedor, multi-empresário, né? Então, suas considerações finais aí, Lázaro. Poxa, assim, queria agradecer, viu? Pô, os meninos fantásticos, Felipe. Cara, você é um grande inspirador, né, para a gente daqui da região, para o Brasil. Desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado. A gente se inspira muito, né, no que você faz, na sua condução, na forma com que você se coloca. Parabéns pelo sucesso. Que Deus te abençoe, que você continue firme nessa jornada, que não é fácil. Desde atropelos do dia a dia, né, os invernos que vêm, mas que a gente bota uma touquinha, dá uma melhorada, aprende e vai para frente, né? Isso que você está fazendo aqui é deslumbrante. Eu fico muito feliz mesmo, e tenho certeza que vem muita coisa boa aí para você, para a sua equipe, né? Esse podcast é um podcast de sucesso, que eu puder seguir, e eu agradeço, estou à disposição, tá? Vou te fazer um convite para ir para lá para o nosso. Com certeza, já está aceito. Bater um papo. Já está aceito, já vou. Vamos estreitar essas relações aí, que eu acho que a gente tem muito que evoluir e ajudar, né, as pessoas, né, da forma que for preciso. Boa. Né? Tem muita gente boa aqui na cidade, tem muita gente boa na Bahia, né, que precisa de um peteleco para ele subir, né? Inclusive, deixando, né, um mega convite aqui também para os empresários que estão assistindo, no próximo dia 17 e 18,
vai ter nossa imersão aqui mesmo, na nossa road, onde é que a gente está fazendo o podcast aqui agora. Então, você que quer participar, entre em contato conosco, nos siga no Instagram, @FelipeZetec, que lá no link da minha bio vai estar, você vai fazer sua inscrição e vai acontecer justamente isso que nosso amigo Lázaro falou. Vai acontecer um peteleco na sua cabeça de informação e você vai mudar o seu negócio, tá? Eu que agradeço por você ter disponibilizado seu tempo, que é o nosso bem, né, depois da saúde, mais precioso, né? Então, eu que agradeço por esse período que você passou conosco, por ter compartilhado tanto conhecimento aqui na sua vida empreendedora, e espero ver você aqui mais vezes, trazendo mais informação, mais conhecimento, mais insight aqui pro pessoal. Será uma honra. Estou aí à disposição. Quem pudesse nos seguir é lazaro.farias.souza e o nosso grupo, que é o Grupo Farias, né? Estou à disposição. Segue o homem, porque o homem é forte. O homem sabe o que fala. E você está me devendo jogar tênis. Vamos jogar, vamos bater uma partida de tênis lá, viu? Vamos sim. Cuidado que eu sou. E esse foi mais um podcast Pode Empreender com Lázaro Farias, empreendedor em série. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Bora!